Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. O nosso site www.gentequefala.com.br, nossa página Facebook/programa Gente que Fala, o Twitter, @Gente que Fala M, e o WhatsApp é São Paulo 11 974012235, telefone que está à sua disposição também é São Paulo 11 5052 6622. Participando desta edição de Gente que Fala, o sociólogo César Calegari, membro do Conselho Nacional de Educação. Que bom tê-lo aqui, Calegari. Prazer é meu. Muito agradável ter a oportunidade de revê-lo. Muito obrigado aí pela oportunidade. Quero cumprimentar também a bancada aqui. Você tem mandatos como deputado estadual, desistiu da política? Não, desistir da política nunca. Política partidária eleitoral, sim. Sim. Desistiu realmente de tem participar outras formas, de disputa? Sim. Outras formas de atuar, né? Acho que o Brasil precisa que todos atuemos na atividade política, coletiva, mas a atividade partidária, né, eu não sou filiado a nenhum partido atualmente, nem pretendo ser, e vou continuar batalhando principalmente para a educação, que é a minha área. Também conosco, advogado, radialista Edgar Ortiz. Prazer tê-lo aqui, Ortiz. O prazer é meu, de revê-lo, de rever o Fausto, cheio de saúde, graças a Deus, e muito honrado pelo convite para fazer parte de uma bancada com gente tão ilustre quanto as que você está anunciando. Anunciando o Edgar Ortiz. Claro que eu sou exceção. É verdade. Anunciando Edgar Ortiz, eu deveria ter dito conselheiro do Corinthians. Deixei para destacar aqui, porque quando se falava na construção do estádio do Corinthians, havia muita informação daqui e dali, muitos locais. Você foi o responsável pela viabilização da construção do estádio do Corinthians, onde está. Eu agradeço. Na verdade, esse é um trabalho de corintianos, e o Corinthians deve o estádio aos corintianos, a todos, desde aquele mais humildezinho até o André Sanches, ao modesto Edgar Ortiz. Não, todos contribuíram, e o que eu fico contente é que pela terceira vez a gente está sendo reeleito, já o terceiro mandato, vamos para 10 anos, e a gente acostuma, né? Mas eu espero agora, nesses próximos 3 anos, ajudar o Corinthians a resolver os problemas, e são muitos, inclusive o estádio. Também conosco o deputado federal Ricardo Izar, do PSD, que é presidente do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Ricardo Izar, que bom tê-lo aqui. Um prazer é meu. Prazer, uma alegria estar com vocês. A Câmara Federal está iniciando um novo período legislativo, e você permanecerá como presidente do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados? Agora vão ser feitas as escolhas das comissões pelos partidos e uma eleição dentro do Conselho de Ética. Eu devo disputar, eu acho que a gente teve aí 2 anos de mandato à frente do Conselho de Ética, fizemos um trabalho transparente, independente, pedimos 3 cassações, indicamos 3 cassações de mandato, algumas penalizações e algumas absolvições lá no Conselho. Mas acho que foi um ano atípico do Conselho, onde teve resultado. Outra coisa que foi importante foi a mudança do voto aberto, que aconteceu no Congresso Nacional, que os pedidos de cassação estão sendo feitos de voto aberto. E agora eu pretendo disputar mais 2 anos. Agora a gente precisa ver se vão deixar a gente ganhar essa eleição, porque não vai ser fácil, porque os interesses são grandes. A gente vê a questão aí do Petrolão aparecendo e vários envolvidos aí, mais de 30 nomes, estão falando que o procurador vai entregar hoje lá. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou disputar a eleição, não sei se ganho. E você participa da mesa atual? Participo da mesa como suplente, fui eleito suplente, mas na verdade suplente é suplente, né? Não exerce o papel efetivo, mas a gente faz parte das decisões da mesa. Em política se diz que suplente é expectativa, não é isso? Expectativa. Também conosco o vereador médico Gilberto Natalini, filiado ao Partido Verde. Prazer tê-lo aqui, Natalini. Eu que agradeço, Zancopé, o convite, de estar mais uma vez aqui. Queria cumprimentar também os colegas de bancada aqui, gente da mais alta capacidade. A agitação política e a sucessão de problemas ligados ao governo têm causado grandes turbulências na economia do país. Segundo dados do Banco Central, o mercado financeiro prevê que a economia brasileira encolha 0,5% neste ano, a maior retração desde 1992, ao mesmo tempo em que estima a maior inflação em 11 anos, 7,33%. Dados medidos semanalmente
e esta foi a 8ª semana consecutiva com piora nas expectativas. Quem? Calegari, Izar, Ortiz, Natalini, Calegari? Eu não acredito nisso, né? Apesar o mercado sempre aposta, né? Quando a gente fala o mercado, são basicamente jogadores no processo de especulação. Se nós verificarmos que hoje em dia os principais centros econômicos do mundo, a começar dos Estados Unidos, com os quais nós temos uma relação, e também a Europa, né? Uma relação de interdependência, são mercados que estão se desenvolvendo, né? Estão saindo de uma crise profundíssima que nós vivemos, com menor escala aqui, e o Brasil tem algo que poucos países têm, que é o mercado consumidor interno, que tem dado mostras de pujança, um país que tem levado o compromisso de pleno emprego praticamente mantido nos últimos anos. Eu acho que, primeiro, o Brasil não está separado dessa onda de dificuldades mundiais. Mas acreditar e jogar que o Brasil vai entrar num processo de recessão, eu acho que isso é jogar contra o Brasil. Não há evidências concretas em relação a esse tipo de aposta negativa num ano que se inicia, que sempre nós sabemos muito bem que os meses de janeiro e fevereiro são sempre meses de baixa, né? Passado o Natal, pessoas tendo que pagar vários impostos e tudo mais, é um mês de efetiva retração. Mas acho que nós vamos retomar, como temos retomado nos últimos anos, a nossa capacidade de desenvolvimento. Ortiz. Não, vai de encontro. O meu raciocínio é muito simplista. Ele é proporcional ao meu nível de cultura. Mas eu acho que nós não devemos ser pessimistas, porque uma das maiores causas de crise é exatamente o pessimismo. Sabe, um cara bilhardário, ele levanta com dor de cabeça e manda vender as ações, isso dá crise na bolsa e leva à crise do mercado. Então, o pessimismo é muito ruim, porque o camarada fica com receio de gastar. E aí segura. E isso começa a impedir o consumo. Então, eu acho, por exemplo, quando a imprensa dá uma notícia ruim, vai subir a luz, vai subir a água, vai ser o imposto, não sei o quê. O que acontece? Ela está trabalhando contra o seu próprio interesse, porque o cidadão não compra, não gasta, quem patrocina programas de televisão, etc., depende de vender. Então, essa crise ela é mais psicológica, embora ela possa existir de verdade. Eu achei ótimo o que você falou, porque você é um especialista nisso, Calegari. E eu fiquei muito contente com o seu raciocínio, porque quando eu vejo uma pessoa do seu nível pensar como eu penso, acho que nós temos que ser tudo, menos pessimistas, previdentes, temos que ter precaução. É claro que o mundo inteiro tem problemas. Quer ver um exemplo rápido, se me permitem? Ontem eu tenho um filho que mora em Vancouver, no Canadá. E depois dos jogos do Corinthians, nós falamos sempre. E ontem ele estava preocupado, sabe com o quê? Com a ameaça do terrorismo em shopping center no Canadá. E a ameaça do terrorismo em shopping center nos Estados Unidos, ou seja, o cara tem dinheiro para ficar com medo de ir no shopping comprar. Então, por exemplo, esse tipo de problema, graças a Deus, nós não temos. Temos muitos. E olha, aproveito para torcer muito pelo Ricardo Izar ganhar a eleição, para você continuar, porque vai ser difícil, porque você é sério e é limpo. Sorte do Brasil se você ganhar essa eleição. E você já tem o nosso apoio aqui, porque realmente agora você vai ter muito trabalho para fazer. Quando sair a lista do Lava Jato, tu vai trabalhar muito, com certeza. Espero que você continue. Natalini. Olha, eu também não sou uma pessoa pessimista. A gente acredita no país. Aliás, todos nós temos dedicado a nossa vida inteira para construir um Brasil melhor. É a nossa, vamos dizer assim, a nossa sina de vida, tá certo? Agora, o fato de não ser pessimista não significa que a gente não deva ser realista. E a realidade crua e nua é que a situação não é uma situação fácil da economia do Brasil. Quem está falando isso é o próprio ministro da Fazenda, não sou eu. Ele que está dando sinais e está buscando alternativas para corrigir os rumos da economia para evitar com que o Brasil entre numa crise mais profunda. Que os preços estão subindo, isso é inegável, é só ir no mercado. A gente vai no mercado, a gente vê o que está custando. Vai na padaria do bairro e toma um pingado e come um pão com manteiga para você ver, nos últimos tempos, como subiu o preço disso. Agora, a recessão, o desemprego, toda essa situação maior, pode acontecer ou não.
Agora, eu acredito que vai depender muito do governo, da área econômica e também dos brasileiros. Eu não jogo no quanto pior, melhor. Eu acho que isso é muito ruim. O Brasil não pode afundar, porque se o Brasil entrar nessa crise, que vamos dizer assim, que se prenuncia, quem vai sofrer mais é quem está lá embaixo. Quem depende do emprego, quem depende do salário para comer, para comprar o gás, para comprar o feijão. E o nosso povo sofre muito, não merece sofrer ainda mais do que já tem sofrido. Isara, eu deixei você para o fim porque a notícia começa a agitação política e a sucessão de problemas ligados ao governo. Não, eu concordo com o que o Gilberto colocou da questão do otimismo e do realismo, né? A gente não pode comparar, que nem o Calegari falou, o Brasil com um país de fora, um país desenvolvido, onde existe infraestrutura, onde os encargos trabalhistas são menores. A economia é diferente. Se ele passa uma dificuldade lá, aqui é muito maior. Aqui a gente depende muito do otimismo e do empreendedorismo do brasileiro, aquele que empreende, que mesmo com custos altos, impostos altos, consegue produzir. E depois que produz, não tem como escoar a produção. Tudo é mais difícil no Brasil. Então, é lógico que o clima é pior aqui. Por isso que eu evito essa comparação com alguns países que estão passando crise lá fora, porque a estruturação deles é diferente, a economia deles é diferente e o custo de produzir é muito menor. No Brasil, tudo é muito elevado. E agora vão acabar alguns incentivos fiscais que o nosso ministro anunciou hoje, né, acabando com alguns incentivos de alguns setores. O Brasil tem mania de sempre dar incentivo na indústria automobilística. E as outras indústrias? E a construção civil e tantas outras que geram empregos. Então, eu acho que a gente tem que repensar muito, olhar tudo com muito cuidado. Vai ser um ano difícil, isso é inegável. A gente já está vendo os resultados aí, com aumento de gasolina, aumento de tarifa elétrica, e vai vir mais coisa pela frente. Então, vai ser um ano difícil. E tem a questão do governo, o executivo não está se entendendo também com o legislativo, que isso vai estar atrapalhando muito a questão da rixa interna entre Câmara dos Deputados e Planalto. Algo a acrescentar, Calegari? Enfim, reafirmo o meu otimismo em relação à capacidade de reação da economia brasileira. E nós vamos ver isso em muitos capítulos. Primeiro que, quando se fala de economia, trabalho, emprego, desenvolvimento, nós temos que olhar anos para frente, né? Eu acho que nós temos hoje uma infraestrutura que está melhorando, apesar das dificuldades, você tem toda a razão, mas a capacidade de reação brasileira sempre foi surpreendente. E o que se estabeleceu nos últimos anos, que é um compromisso de defender o emprego, que é o maior de todos os patrimônios de um trabalhador, isso é a coisa mais importante que uma sociedade, sobretudo a nossa, que tem pouco sistema de amparo social. Garantir o emprego é o maior bem que um governo pode fazer. Eu acho que o governo brasileiro está nesse caminho. Vereador Gilberto Natalini, o que é o PAMPA, Programa de Aproveitamento de Madeira? O que é o PAMPA? Você entrou com uma ação para que o Ministério Público investigue reaproveitamento de árvores? O PAMPA é uma lei que foi um projeto de minha autoria, foi aprovado em 2007 e foi regulamentado em 2008, que obriga a Prefeitura de São Paulo a reaproveitar a madeira de poda de árvore que é feita a poda de árvore que é feita na cidade de São Paulo, uma quantidade muito grande de madeira. Que essa madeira ia toda ela transportada para o aterro, jogada lá para decompor e dar gás de efeito estufa. E perdi aquela quantidade. Então eu fiz uma lei, demorei 3 anos discutindo com os técnicos da prefeitura, do estado, de universidade, fizemos uma lei que obriga a prefeitura a reter essa madeira, picar essa madeira e reaproveitar. Pode ser reaproveitado de várias maneiras. Ou como adubo orgânico para as praças públicas e áreas verdes da cidade, ou a lei permite que a prefeitura doe essa madeira ou transfira essa madeira para instituições não governamentais, sem fim lucrativo, para ser aproveitada ou com móveis, ou queima em fornos, ou então produção daquele briquete, aquele carvão ecológico, tem 6 vezes mais potência de fogo do que o carvão vegetal comum. E a prefeitura chegou a fazer 50% do aproveitamento da madeira. E aí, na gestão atual, parou de fazer. Hoje é residual o que está sendo feito de reaproveitamento de madeira. Caíram agora 1.700 árvores em São Paulo, praticamente 100% foram para o aterro. Então, eu mesmo fiz várias emendas parlamentares, compramos várias máquinas para aproveitar, para picar, estava bolando um caminhão que já poda, e o próprio caminhão já pica a madeira, já reaproveita, e a lei não está sendo cumprida, então eu acho isso um problema ambiental muito grave, muito sério, e eu realmente pedi ao Ministério Público só para fazer cumprir a lei, mais nada. Vereador,
eu me surpreendo cada dia mais. Tem uma lei, a lei foi aprovada, a lei existe, aí o órgão público não cumpre a lei. E não acontece Mas nada. você, tem um legislador aqui, um deputado, e teve um nada. deputado aqui de não sei quantos Deputado. mandatos, foi acho que uns 5 ou 6 mandatos, sei lá. Não, só 2. Só 2 mandatos, mas pareceu que foi 5. Mais do que suficiente. Olha só, Zancopé, você sofre para você fazer a lei, fazer o projeto, você sofre para aprovar a lei, você sofre para sancionar a lei, para regulamentar a lei e depois para obrigar o poder público a cumprir a lei. Então, o legislador é um grande sofredor, porque ele só tem a voz dele e, às vezes, a ajuda do Ministério Público. Eu estou pedindo agora para fazer minha lei. É lei de interesse público, não é para me agradar, é lei de interesse público, ambiental. Você deu até o número aqui, 1.700 árvores. Caíram agora. Nesse período aí de final de ano. Foram todas para o aterro, jogar lá para decompor e dar gás de efeito estufa. Moral da história, além de não aproveitar a madeira, ainda aumenta o lixo. Sim. É muita cara de pau, né? O custo para levar para o É aterro é muita o cara custo de dos pau. caminhões, é lógico. Isar, Calegari como legislador também, eu vendo esses... É um absurdo, eu fico estarrecido. O vereador diz da lei, tudo que ele fez para aprovar, para elaborar a lei, aprovar a lei, e aí... Tem que buscar o socorro do Ministério Público para cumprir uma é lei, hilário. que é um absurdo. Bom, buscar a ajuda do Ministério Público é algo que os parlamentares, é uma ferramenta importante para a sociedade e para os parlamentares também. E, portanto, a atitude do vereador Natalini de defesa de algo que é uma ideia importante, uma proposta importante para a cidade, uma cidade com tantos problemas como tem São Paulo. Eu não estou aqui para defender o governo do prefeito Fernando Haddad, até porque não pertenço mais à sua equipe e não sei exatamente quais são os problemas. Mas nem é da tua área específica. Mas enfim, eu não sei quais foram os problemas, talvez até pelo excesso de árvores caídas, né, que não tenha dado possibilidade de fazer com que essa madeira tenha sido triturada, picada. Mas eu acho que é uma iniciativa importante, né, e uma lei importante para a cidade. E, enfim, acho que é importante que ela seja cumprida. Que seja cumprida, Isar. Não, só parabenizar o Gilberto Natalini pelo projeto de lei, que é importantíssimo. E a gente vê que um dos grandes problemas das metrópoles hoje são os aterros sanitários, né? Hoje existe lei federal que foi postergada agora para que encerre a atividade dos aterros sanitários. E isso só no Brasil ainda usa esse aterro sanitário, né? Hoje o certo é você fazer usinas que reaproveitem, transformem o lixo em energia. Existe a usina de plasma, incineração e tantos outros métodos que eu acho que São Paulo, uma cidade tão pujante assim, ainda não investiu numa tecnologia como uma usina de plasma para transformar o lixo em energia, e fica aquele aterro sanitário que é um problema não só para São Paulo, mas principalmente para a região e no entorno. Então, eu acho que isso sim é um passo necessário para a gente fazer. O Isar não tinha nascido ainda, mas todos nós vimos aquele aterro sanitário que tinha onde hoje está a rodoviária, onde tem um shopping e tal, durante anos, o famoso lixão na entrada de São Paulo. Quantos aterros sanitários ainda existem na capital, Natália? Hoje, em atividade, são 2. É o aterro São João e o aterro Bandeirantes. Os 2 já estão bem esgotadinhos. São Paulo já está comprando aterro sanitário de cidades vizinhas, como Caieiras. Os velhos aterros, porque uma coisa é lixão, outra coisa é aterro sanitário. O aterro sanitário tem tecnologia. Mas normalmente... Para você ter uma ideia, os 2 aterros de São Paulo produzem cada um energia elétrica para uma cidade de 600 mil habitantes, queimando o metano que sai do lixo orgânico lá de dentro. É um avanço impressionante. Mas os 2 estão esgotados, né? O negócio é a gente produzir menos lixo. Todos nós, inclusive o poder público. Né? Se você dividir o lixo, o caminhão da prefeitura passa, o lixo reciclável, eu faço isso. E fazer como eu fiz, depois vou te mostrar aqui a foto da composteira que eu comprei com minhocário. O lixo lá em casa virou uma pouquíssima coisa, porque eu aproveito o resíduo orgânico, que as minhocas comem e transformam em adubo, e o lixo reciclável vai, a prefeitura colhe e vai para o mercado, para as cooperativas. Né? Lixo, na verdade, se você souber aproveitar, no fundo é dinheiro. É questão de todo mundo fazer e ter incentivo do poder público. Não, aqui, além de não aproveitar, ainda joga o que é bom fora. E Que é nós o que temos está um grande acontecendo com a problema madeira. em São Paulo, Edgar, que é a questão da coleta seletiva. Hoje você seleciona teu lixo, mas você não tem quem faz a coleta. Então você tem que pagar para alguém lá fazer a coleta seletiva. A prefeitura está recolhendo, está aumentando um pouquinho os ainda não caminhões. abrangeu toda Não, São é Paulo. menos de 7%. E tem um detalhe, quando passa o caminhão, tudo que você Separou, separou eles juntam tudo e levam para ser separados lá
pela prefeitura, pela cooperativa, por uma cooperativa que separa tudo que você separou já. Mistura, porque a prefeitura alega que seriam 4 tipos de coletas diferentes, então é mais barato jogar tudo num caminhão só e levar e fazer depois uma outra separação lá. Sem contar a captação de água de chuva que você colocou em casa. Está aqui. Depois eu mostro para vocês. Eu coloquei 6 bambonas. Essas últimas chuvas, captei 5.000 litros de água de chuva. Maravilha. Então não dá para a gente beber nem para cozinhar, mas dá para você lavar quintal, molhar planta, lavar roupa, entendeu? É uma coisa muito baratinha, viu, Calegari? Que depois vou ensinar para vocês. Vocês põem nas calhas lá, ou mesmo nos condomínios, e aproveita a água de chuva e economiza um dinheirinho não pagando a água da Sabesp. É bom para todos nós. Graças ao Gilberto Natalini, ele é muito amigo meu, até brinquei com ele, falei, um cara bom como você não vai ganhar eleição para prefeito nunca. Porque, já pensou se ele ganhar eleição para prefeito? Consertar essa cidade? Não, difícil, né? Mas é... Bom, eu disse a ele o seguinte, nós temos um condomínio com 236 apartamentos de bom padrão, e temos todo tipo de lixo reciclável, reaproveitamento de águas. E graças foi até o Natalino que conseguiu lá um ponto de ônibus coberto para as pessoas que usam condução. Mas não adianta só captar água da chuva. É preciso tratá-la. E o tratamento não é tão difícil nem tão caro. Não. Você pode reaproveitar a nível de condomínio. Agora estamos fazendo isso, estamos fazendo uma estação de tratamento de água, não só para aproveitar água de chuva, como água de mina. Tem lá 2 ou 3 minas, que por sinal água de muito boa qualidade. Então, se você tratar a água, e não é tão difícil, basta ensinar a população, você passa não só a ter uma água de boa qualidade, como ajudar, evidentemente, na economia que nós temos que fazer daqui para frente. Universidades federais começaram o ano com um corte de 30% no orçamento e já falta dinheiro para pagar serviços terceirizados e programas estudantis. O Ministério da Educação diz que o orçamento de 2015 não foi aprovado pelo Congresso e, por isso, tem que segurar os gastos. Reitores cobram providência e dizem que a educação foi considerada prioridade nas eleições, é um serviço essencial e, portanto, não deve receber cortes. Calegari, essa é a tua área específica. Bom, um dos grandes problemas da administração pública no Brasil é a questão da implementação da lei orçamentária, né? É incrível, mas há décadas o Brasil sofre porque é aprovado no final do ano o orçamento de prefeituras, governos estaduais e governos federais, principalmente o governo federal, a execução orçamentária só começa a abrir no final do mês de janeiro. Olha só, né? Então, tudo fica esperando, né? E esses atrasos, lamentavelmente, são considerados, entre aspas, normais no Brasil. Bom, o primeiro ponto é esse. Segundo, que eu tenho acompanhado, sou membro do Conselho Nacional da Educação, e nós temos verificado com muita clareza que não há nenhum tipo de corte orçamentário. Pelo contrário, a educação brasileira, até por força da lei do Plano Nacional da Educação, o Estado brasileiro se pôs obrigado a aumentar significativamente o volume de recursos para financiar a educação em todos os níveis no Brasil. O orçamento do MEC tem sido todos os anos orçamentos maiores, é isso que tem levado, inclusive, à condição de ampliar muito, né, o volume, a quantidade de escolas técnicas, de campos universitários, enfim, e, sobretudo, os sistemas de financiamento da educação superior no Brasil, e não há nenhum risco que isso aconteça. Houve, como todos acompanharam pela imprensa, um necessário ajuste do FIES, né, porque o FIES, que é um sistema de financiamento da educação para aqueles alunos que vão às escolas privadas, universidades privadas, e recebem um financiamento subsidiado do governo, e, portanto, esse recurso vai para a própria instituição privada, era necessário fazer um ajuste, porque esse financiamento tem que ter um compromisso com a qualidade. Então, no momento que o governo tomou a decisão, no meu modo de entender, correta, de elevar a nota mínima do Enem para aquele que passa a ter direito a requerer o financiamento educacional, isso é importante. Eu não acredito que o Brasil, nem o mundo inteiro, deve se pautar para os sistemas de pura e simples meritocracia.
Mas quando você trata de utilização de recursos públicos para a sua própria formação, é necessário que esse estudante tenha responsabilidade, né, em retribuir para a sociedade aquilo que ele está recebendo, na forma de subsídio. Portanto, a elevação da régua para ter acesso ao financiamento do FIES, que foi muito interpretado como um corte do governo, isso não foi corte nenhum. Eu participei dessas discussões quando estava ainda no Ministério da Educação e acho que ela é necessária, ela é positiva, ela de alguma maneira regulariza, né, e deixa no jeito a situação do financiamento educacional do Brasil. Portanto, eu queria dizer que não há nenhum sinal, né, no começo desse ano, de restrições ou de cortes orçamentários, e, lamentavelmente, tem sido normal no Brasil inteiro essa demora do início da execução orçamentária dos orçamentos públicos. Isso acaba, às vezes, atrapalhando os meses de janeiro e fevereiro. É o que se supõe que, com os recursos do pré-sal, haja até um aumento Sim. de investimento do governo na área de educação, pelo menos é o que se diz, né? Não sei se é verdade, até talvez você possa confirmar ou não. Já tem entrado desde o ano passado significativamente recursos o pré-sal já está produzindo. Há uma obrigação do governo de gradativamente atingir a 10% do produto interno bruto, e uma parte do pré-sal vai para a educação e começou a vir já para a educação. O Ministério da Educação tem tido orçamentos maiores, inclusive por causa disso. Algo, Isaac? Não, eu acho que ele foi claro. Inclusive, o orçamento que está para ser votado, que ainda não foi votado na Câmara dos Deputados, ele aumenta o que é destinado à educação. Então, houve um aumento. O que está acontecendo é esse atraso de começo de ano, que o orçamento não foi aprovado. Repasse. É o repasse. Eu acho que o valor referente à educação, tanto base governista, oposição, ninguém foi contrário ao aumento que houve no que vai ser destinado à educação. Ainda entra a questão do pré-sal, quer dizer, recurso não vai faltar para a educação. Essa notícia é muito boa, tá vendo? É uma notícia muito otimista, é isso que a gente precisa. Otimismo, especialmente na área de educação, que esse é o melhor trabalho que se pode fazer em favor do Brasil futuro. Só temos que lembrar que a educação não é só olhar o aluno, tem que olhar o professor também. Sim. Calegari, você é membro do Conselho Nacional de Educação e vejo você falar aí com muito entusiasmo, muito conhecimento sobre FIES, mas o que eu sempre pergunto é todo esse investimento no ensino superior, enquanto parece que tudo fica relegado a segundo plano quando se trata de educação básica, educação primária. Eu não vejo da parte do governo o mesmo entusiasmo. O Isar se referiu agora ao profissional do ensino, vamos colocar dessa forma, o professor, né? Não vejo o mesmo empenho do governo na educação de base, na educação primária, como vejo com que se fala da educação superior. Bom, eu acho que essa impressão, né, que ainda muitos têm, ela começou a ser revertida já há alguns anos no Brasil, né? A própria construção daquilo que eu considero que é um dos mais modernos sistemas de financiamento da educação básica de um país, que é o Fundeb, ele tem levado a crescentes aumentos relacionados ao investimento educacional na educação básica do país. Então, se avançou muito em relação a isso. Aliás, eu quero dizer, na minha opinião, aquilo que eu observo, a educação básica recebeu, nos últimos 10, 12 anos, muito mais recurso do que o aumento que houve para a educação superior, mas muito mais. O que não quer dizer que seja suficiente, né? O buraco era tão mais embaixo e as respostas em relação a esses investimentos são mais lentas, porque depende basicamente, a educação básica é uma operação que cabe aos municípios e aos estados, quando se trata de educação pública, né? Então, fazer essa mudança, essa revolução é uma coisa difícil de fazer, demora tempo, há mais recursos do que houve em todos os momentos da história do Brasil, mas eles ainda são insuficientes. Eu acredito, sinceramente, que, a partir daquilo que dispôs o Plano Nacional de Educação, voltado pela Câmara Federal, pelo Congresso Nacional, nós teremos mais recursos. Esses recursos, parte deles serão destinados, e essa é uma grande e boa novidade, necessariamente para pagamento de salário de professores da educação básica. Está na lei do Plano Nacional de Educação, que até o cumprimento do Plano Nacional, que é um plano decenal, apenas 10 anos, os professores brasileiros terão que ter o mesmo salário de que profissionais com o mesmo tipo de formação no mercado de trabalho. Isso é um grande avanço, né? Não basta só isso, não é só pagar professor, né? Você tem que fazer muitas outras coisas.
Mas tem mais dinheiro. Isso, Zancopé, te garanto Que que bom. tem muito mais dinheiro, proporcionalmente hoje. Até... E tem uma nova professora que todos conhecem e que está ajudando muito, não só na educação do Brasil, como de todas as crianças do mundo, principalmente os pequenininhos, que chama-se internet. Quem tem criança pequena sabe o que eu estou falando, eu tenho netos, por exemplo, ele não sabe ler ainda, mas já lida com a internet. O meu neto faz compra de game na internet, eu só não dei a senha, mas ele chega, vovô, tá aqui, me traz tudo pronto, e o cara ainda não, ele está sendo alfabetizado. E o avô paga. Não, mas é evidente. Mas o que eu acho é que é uma nova maneira de ensinar. E ensina motivando. E sem falar, evidentemente, do professor Google, né, que nos ajuda a todos também, Dr. e Google. muito. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Retornaremos em instantes. Olá, eu sou João Carlos Boldan e apresento aqui na AltV toda segunda-feira, a partir das 14 horas, o programa Saúdes, com o apoio da Quantum Bio. Falamos das medicinas ancestrais, como a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também de medicina quântica, biorressonância, biofísica, para a qualidade de vida e saúde. Venha com a gente toda segunda, às 14 horas, aqui na AltV. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica! SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM
740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Conosco hoje o advogado Edgar Ortiz, o médico Gilberto Natalini, que é vereador na cidade de São Paulo, filiado ao PV, o sociólogo César Calegari e o deputado federal Ricardo Izar, que é filiado ao PSD. Você participa da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos dos Animais, é isso? Isso. A gente criou essa frente em 2011. Na verdade, foi até um pedido da minha filha, porque um dia ela me perguntou o que o deputado fazia. Eu falei, o deputado faz lei para melhorar a vida das pessoas. Aí, depois de uns minutinhos, ela me falou, pai, mas se vocês cuidam das pessoas, quem cuida dos animais? Aí nós fomos para Brasília, era o primeiro ano de mandato meu, criamos uma frente parlamentar em defesa dos animais, colhemos 212 assinaturas de parlamentares e levantamos todos os projetos que existiam lá tramitando. Existem muitos, e o Brasil ele é muito carente de políticas públicas para animais. Desde a questão de combate à zoonose, controle populacional de cães e gatos, combate ao tráfico de animais silvestres, o Código Penal, que é muito brando na questão dos maus-tratos, não tem tipificado o que é maus-tratos no Código Penal. O Código Civil, que trata o animal como uma coisa e não como um ser, um sujeito que tem direitos. Então, tem muitas alterações que têm que ser feitas e que a gente está lutando aí com a frente parlamentar para conseguir algumas. Já conseguimos, ano passado, aprovar uma lei de autoria minha que acaba com testes em animais para desenvolvimento de produtos cosméticos, e tem outras que estão prontas para ser votadas na pauta do Congresso. Quando essa lei foi aprovada, é que teve aquela manifestação, parece que numa clínica veterinária em Sorocaba, isso? Em São Roque, São né, Roque, no Instituto Royal. Primeiro teve a manifestação, e nós aproveitamos o movimento da manifestação, pedimos para o Henrique Alves, ele aproveitou e colocou na pauta para ser votado no plenário o projeto, aproveitando o embalo, né, do que teve as manifestações. Acho que foi bom, foi um ganho para o Brasil, não só moralmente, em respeito aos direitos dos animais, mas mercadologicamente, porque agora nós vamos poder passar a exportar para a Europa. A Europa ela só consome produtos cosméticos de países que não utilizam animais em testes. Então, a gente ganha mercadologicamente e ganha moralmente. Matéria postada pelo jornalista Ricardo Perrone mostra que, na mesma proporção em que aumentam atos violentos, as torcidas organizadas ampliam seus poderes nos clubes. Exemplos são fartos, no início de 2015, da eleição de um membro da Mancha Verde para o Conselho do Palmeiras, a nomeação de um integrante da Gaviões da Fiel como diretor adjunto de futebol do Corinthians. Edgar Ortiz. Bom, eu tenho o máximo respeito pelo Ricardo Perrone, que por acaso é meu colega, eu sou jornalista também. O jornalista ele escreve o que acha que deve escrever e lê quem quiser ler. Na verdade, ele está indo a um extremo perigoso, porque ele generaliza. O presidente da Mancha Verde foi julgado, parece até que foi condenado, cumpriu pena, enfim. Hoje, ele é um homem que tem ficha absolutamente limpa. Todo mundo sabe que você readquire a condição de primário uma vez que você pagou o que devia à sociedade. Então, é até perigoso estigmatizar esse cidadão, que eu não vou falar o nome, mas todo mundo sabe quem é. Acho que a sociedade tem que dar a ele uma nova chance, porque a aplicação da pena, ela pressupõe a recuperação do réu. Não é isso que a sociedade pretende? Então, por que nós vamos estigmatizar o presidente da Mancha Verde? Vamos dar uma nova oportunidade a ele. Assim como o Eduardo Ferreira, o Edu, que é meu companheiro, que é meu amigo, que é um moço muito bom, um moço humilde. E ele, como diretor da Gaviões da Fiel, fez um trabalho muito bonito. Se alguém duvida, vá conhecer o ambiente na Gaviões da Fiel, pode levar sua esposa, sua filha, um máximo respeito. Agora, escola de samba, torcida organizada, é reduto de gente humilde. Gente humilde sabe se comportar. As exceções são responsabilidade do Estado, da segurança pública, não é de jornalista. De modo que cabe ao Estado impedir que haja violência. E a violência não está só na torcida organizada, não, está em todo lugar. Mas quando se unem, é bem mais fácil. Quando se unem, a segurança pública tem que tomar conta. Agora, se uniram, de um lado São Paulinos, de outro lado corintianos, e não aconteceu, não houve problema nenhum. Por quê? Porque os clubes resolveram esquematizar a regra de saída, com ônibus, com trem, etc. Então, cabe à segurança pública até identificar
os maus torcedores. Então não adianta querer estigmatizar, dizer que esses cidadãos contribuem para a violência e que eles não poderiam participar normalmente das atividades do clube. Até porque nenhum deles tem, pelo que me consta, não devem absolutamente nada à sociedade e tem ficha limpa. Edgar, deixa eu abordar um assunto que, quando nós tivemos esse clássico recente aí entre Corinthians e São Paulo, que foi lá no Itaquerão, né? Não é Itaquerão, não. Não, como é que chama? Eu não sei. Sou muito mal informado. É Estádio do Esporte Clube Corinthians Paulista. Desculpa. Lá no... Como é que chama Itaquerão. mesmo? O que é que você está acostumado a falar? Chiqueirão? Sim. É outra coisa. Sim. Não, mas é algo que Sim. me deixou, assim, estarrecido. O presidente de São Paulo estava dando uma entrevista e aí o telefone tocou. Ele conversou com o secretário, alguém da segurança, da Secretaria de Segurança, não sei se do município ou do estado, mas aí o presidente de uma torcida organizada ligou, ele atendeu e disse, não, já coloquei 50 ônibus à disposição. Então, o torcedor que é tão criticado da torcida uniformizada tem acesso direto com o presidente do clube e praticamente o presidente se curvou a ele ali. Não, vou colocar os ônibus à sua disposição. Veja de onde é melhor sair. Você é defensor da ditadura? Não. Isso é democracia. O presidente do clube tem sim que atender o torcedor. Tem que atender. Assim como o Ricardo, você não atende seus eleitores, o Calegari não atendeu seus eleitores, não atende hoje, as pessoas te procuram, Gilberto Natalini faz isso diariamente. Eu acho que tem que conversar. E o que o presidente Carlos Miguel Haddad fez, com o apoio e ajuda do Corinthians, eles racharam o custo, foi contratar 50 ônibus para garantir a volta dos torcedores são paulinos sem nenhum tipo de problema. E sem uma exigência maior de atividade da Polícia Militar, porque só os ônibus foram escoltados e vieram normalmente. Então, quando o clube zela pela segurança e é responsável, não é só botar gente para tomar conta dentro do estádio, é inclusive para alugar ônibus para poder garantir a volta ao lar dos torcedores. É isso aí. Calegari. Eu falo muito, né? Não, isso é ótimo. Apenas uma observação. Os times brasileiros, principalmente os grandes clubes, que têm, né, um processo cada vez mais até empresarial, capacidade de planejamento, estrutura, e são capazes até de tomar decisões corretas, né, como essa que você acabou de descrever, aluguel de ônibus para preservar a presença de torcidas. Né. Eu fico imaginando um campo de futebol, né, que você não tenha as duas torcidas ali, como chegou a ser cogitado. É um absurdo. Isso é um verdadeiro absurdo. Isso é a coisa mais anti-futebol que eu já vi, anti-esporte, né? A falência da segurança. Não, falência da segurança. Bom, agora o que eu queria só chamar a atenção é que as torcidas organizadas, principalmente dos grandes clubes, do Brasil inteiro, têm também responsabilidades permanentes no que diz respeito à segurança, não só dos seus filiados, vamos dizer assim, mas a segurança da população inteira. O que diz um líder de uma torcida organizada, né, o comando que ele dá, a expressão com que ele fala, né, isso significa ter um compromisso muito grande com a segurança das pessoas. Eu acho que a gente não pode atribuir, eu acho que nem é o que você falou, mas atribuir apenas às forças de segurança a responsabilidade de cada um em relação à segurança também. Um ato de vandalismo, né, um quebra-quebra, agressão a uma outra pessoa, isso é uma responsabilidade não apenas do indivíduo, que pode ser imputado até do ponto de vista criminal, mas é também uma responsabilidade de todos nós e das instituições. E hoje em dia, felizmente, nós podemos dizer que as grandes torcidas organizadas, elas são instituições. Elas têm dinheiro, têm finanças, têm comando, têm eleição, tem um monte de coisa. Por isso que elas falam com os presidentes do clube, como falam também com o secretário de Segurança Pública, elas têm legitimidade. Elegem pessoas, né, têm força política e têm força administrativa. Então, acho que é importante, nesse momento, cobrar a responsabilidade pela paz nos estádios e fora dele também das torcidas organizadas. Natalini. Eu não consigo enxergar futebol sem torcida. Se não tiver torcida, não tem sentido o futebol. Então, a presença da torcida é importante, é bom ter torcida. Eu, por exemplo, comungo aqui com meu amigo, torço para o Corinthians desde os 5 anos de idade. Sou um torcedor. Começou tarde. Nos estádios de futebol é importante as torcidas. Agora, é claro que tem que ter um processo democrático de discussão
Por quê? Porque a degeneração em violência é muito ruim, inclusive para o futebol. Quem perde com isso, em última instância, é o próprio futebol, os clubes e a sociedade como um todo. A presença da polícia é importante, porque qualquer evento grande, como é um jogo de futebol, a presença da polícia é importante. Agora, a polícia sozinha, ela jamais vai dar conta disso. Então é preciso ter os encontros entre os times, as direções de time não se reúnem, não organizam os seus campeonatos, não tem uma relação relativamente civilizada dentro da disputa. Por que isso não pode ser feito também com as torcidas? Levar a cidadania para as torcidas, discutir. Aqueles que saírem fora dos padrões, que insistirem na violência, aí sim, a força da lei, da polícia. Essa é a minha opinião. Ricardo Izar, que torce pelo Juventus. Então, agora algo inédito. Não, e o Gil é a nova contratação do Juventus, você viu, né? Eu acho que assim, a questão da torcida organizada... Volta ao passado. Existe diretoria, como o César colocou aqui, existe todo um comando. Então, a responsabilidade, muitas vezes, é do próprio indivíduo que tem uma má conduta. Não é da torcida, do clube ou da polícia que deixa de estar lá porque sempre está presente. São indivíduos isoladamente que criam os atos de violência. Isso não é combinado antecipadamente. Então, eu acho que a gente viu um exemplo bonito que foi no Rio de Janeiro, onde colocaram as mães dos torcedores das torcidas organizadas, dividindo as duas torcidas. Não houve nada de violência, nem xingamento houve. Então, eles sabem se comportar, é só quererem se comportar. Então, eu acho que é questão de reeducação. Para estudos, está lá com o Walter Feldman, que é secretário da Federação Paulista de Futebol, um equipamento moderno, que é uma câmera disfarçada, onde o cidadão olha para a câmera quando entra, e se ele tiver algum antecedente, como torcedor violento, vai acender uma lâmpada vermelha e ele é barrado. A identificação Isso facial. Já é identificação facial. É um processo que está em desenvolvimento. Desculpe se eu não vou ser humilde, mas quem está desenvolvendo é um filho meu. Está desenvolvendo o processo, está já muito adiantado lá com a Microsoft. E vai ajudar muito na segurança pública, porque na hora que você conseguir identificar alguém pela face, tem que ser ao vivo, foto não serve, automaticamente o arquivo vai dizer se existe ou não alguma restrição àquela pessoa. Acabou a privacidade de uma vez por todas. Né? Mas é um uso bom e pacífico. Nataline, você que é vereador em São Paulo, uma das empresas que cuidam da iluminação na capital, a Lumini, está sob investigação da Polícia Federal na Operação Lava Jato e virou alvo de uma concorrente que pede o rompimento do contrato com o município. Olha, veja bem, a Prefeitura, para contratar serviços e obras, ela tem uma série de regras legais. A empresa tem que ser limpa na praça, tá certo? Se ela não tiver limpeza nos seus balanços, na sua conduta, se tiver alguma questão que beira criminalidade, não pode trabalhar. No caso particular, existe uma acusação, parece que a acusação procede, sendo assim, obviamente, essa empresa não pode prestar serviço. Nós estamos nos debruçando sobre o assunto, meu gabinete, com as pessoas que trabalham lá, e estamos acompanhando, né? E eu acredito que o prefeito, a prefeitura, não querem que qualquer tipo de desvio, de problema, manche o trabalho da prefeitura. Essa empresa, possivelmente, o contrato dela tem que ser rompido com a prefeitura e ela tem que responder pelo que ela deve lá na justiça, na polícia, onde for, né? Se é o concorrente que denunciou ou não, aí já são outros 500. Mas a prefeitura vai ter que trazer para trabalhar dentro, não só nesse caso, como em qualquer caso, uma empresa que seja idônea, que seja limpa. Afinal de contas, é dinheiro público que está pagando eles. Calegari, até bem pouco tempo você era secretário municipal de educação em São Paulo. Se afastou das funções, desistiu, foi desistido. Bem, foram 2 anos, até acho que foram os anos mais intensos da minha vida, né? Desde que me conheço por profissional, trabalho em educação e é uma grande honra mesmo ter uma oportunidade realmente sem paralelo, poder ajudar a maior rede de educação do país, municipal, que é a rede de São Paulo, com 940 mil alunos, né? São mais de 3 mil escolas, 85 mil professores e outros profissionais de educação, um orçamento de 10 bilhões. Enfim, é uma responsabilidade enorme e
não apenas administrar, mas fazer as inovações que nós propusemos e começamos a fazer, né? Acabar com a aprovação automática, que foi um grande avanço. A aprovação automática tem sido no Brasil um dos piores problemas, porque desresponsabiliza a todos, aluno, professor, escola, família. Então, nós colocamos um ponto final nisso, né? Acabou de vez, realmente? Acabou de vez, né? E isso com grande responsabilidade por parte das escolas, porque não é o secretário, nem o prefeito, nem o presidente da República que aprova ou deixa de aprovar uma criança. A responsabilidade tem que ser assumida pela escola, né? Porque reprovar uma criança, se ela não aprendeu, significa assumir também a escola a responsabilidade de ensinar no momento seguinte. Não é só deixar lá, tem que cuidar diferentemente. Então, a cidade de São Paulo está dando um exemplo notável. Fizemos uma organização nova do ensino fundamental. Agora estava dizendo a respeito da internet. Os meninos que concluem o ensino fundamental na cidade de São Paulo, eles precisam apresentar uma tese, vamos dizer assim, né? Um trabalho colaborativo de autoria. Isso é inédito no Brasil. E essa meninada toda, quer dizer, quando você dá chance para que eles sejam protagonistas do seu próprio desenvolvimento, você não pode imaginar as maravilhas que esse pessoal produz. Agora, chegando ao ponto, né? Todos nós que ocupamos cargos de confiança, cargos políticos, portanto, de confiança do prefeito da cidade de São Paulo, estamos sempre diante das circunstâncias da política, né? É que você se antecipou, mas a minha pergunta era sobre o fim da aprovação. Que eu ia perguntar se você teve tempo de implantar, fazer valer. Felizmente, sim. É claro Ótimo. que qualquer planta, né, ela precisa ter tempo para construir todas as suas raízes, mas ela foi plantada e começou a crescer. E eu espero que o secretário Gabriel Chalita, que é o presidente municipal do PMDB, né, a imprensa toda noticiou, né, tem um acordo de fortalecimento da base, né, do prefeito Fernando Haddad, e por essas circunstâncias, né, houve a necessidade de fazer uma mudança do tabuleiro representativo das forças políticas na Prefeitura de São Paulo. Sabe, eu como povo fico triste, porque você é mais um cara bom que despertou inveja de muita gente e por isso é que você não está lá. Oxalá quem está no seu lugar tenha metade da sua qualidade. Oxalá. Só o fim da aprovação, né? A bel prazer, vamos colocar. Me engana que eu gosto. O Vampeta dizia o seguinte: eu finjo que jogo, o Flamengo finge que me paga. O aluno é a mesma coisa, eu finjo que estudo, a escola finge que eu estou aprovado. É isso. Edgar Ortiz, Elcio do Tatuapé, sou do tempo que os integrantes do Screte do rádio lotavam ônibus. Hoje aqui a equipe esportiva da Rádio Bandeirantes mal lota uma van. Qual será o futuro do rádio esportivo? AM, ele diz AM aí, mas é... É AM, AM de amor. Quem fazia rádio naquela época, que nós temos aqui, está aqui do lado nosso, Cicarelli, um dos maiores narradores de rádio e televisão. Quem fazia rádio fazia com amor. Mas é um tempo que ficou para trás, e hoje é saudade. Então, as pessoas hoje até têm uma certa dificuldade para continuar como radialistas, mas a fila anda, mudou, o futebol mudou. A televisão hoje leva o futebol para sua casa, e não precisa nem narrador. Há quem diga, por exemplo, que se a Globo puser o narrador gago, ninguém vai achar ruim. Por quê? Porque o futebol mudou, hoje o cidadão tem imagem até no celular, então foi uma época que passou. E olha, só para arrematar, a pior de todas, as organizadas, e não é torcida, chama-se Black Blocs. Esses quebram de verdade. Esse é o problema maior, viu, Perrone? Não é o Gaviões da Fiel, não. Nataline Valdo da Vila Maria, com a sua grande experiência legislativa, teria explicação porque é tão difícil para a Assembleia Legislativa? Ele é vereador, tá? A Assembleia Legislativa abriu uma CPI para investigar escândalos do metrô. Você é vereador, ele pergunta sobre a Assembleia. Eu sou vereador lá e já assinei CPI para investigar coisas do governo que eu era apoiador. Para mim, CPI, se tiver o problema, tem que ser aberto. É que a pessoa está perguntando sobre a Assembleia Legislativa. Eu não sou deputado. Um dia, se eu chegar lá onde o Calegari chegou, eu defenderei lá na Assembleia Legislativa
as CPIs que forem necessárias. Você não pode jogar as coisas para baixo do tapete, seja que governo for, que partido for. Corrupto é corrupto, ele não tem bandeira partidária. A bandeira dele é a conta bancária dele, se possível, escondida. Todos os corruptos têm que ser investigados e punidos. Resposta dele? Porra, pode à vontade. É lógico que não abre a CPI porque o governo tem a maioria na Assembleia. Então não é. Né, por que é tão difícil? Claro, é por causa disso. Sabe qual é o apelido do Natalini? Eu acho que ele não vai achar ruim que eu digo. É espalha a roda. Tem aquela rodinha, o Natalini chega, espalha tudo. E tem maior honra Exato. desse E apelido. o Calegari também, acho que é desse time. Izar, Jaime do Ricardo Jardim Izar Bom também. Filhole. Há muitos anos fui vizinho da família Izar do bairro do Belém. Pergunta sobre seus tios Roberto e Raquel. Eles estão bem. Então, um está morando em Serra Negra, o tio Roberto, e a tia Raquel era casada com o Gilmar, que foi goleiro do Corinthians, do Santos, e que já faleceu. Hoje ela está morando aqui em São Paulo com o filho dela, o Marcelo. A mesma pergunta para você também, Izar. Selma do Butantã, qual a sua opinião sobre o projeto? Não sei que projeto que é, mas deve ser o que permite animais em ônibus. Porque apenas animais. Nós aprovamos na Câmara esse projeto. Já foi aprovado, né? Já foi para a votado. sanção do prefeito. Eu acho que é bom. Hoje, aqui em São Paulo, existem os hospitais veterinários. Esses hospitais veterinários gratuitos, eles foram criados em alguns bairros, que não são bairros periféricos. Por exemplo, no Tatuapé foi criado um hospital veterinário. Como é que a pessoa de baixa renda leva o animal dela para ser castrado ou tratado, se ela não pode pegar um táxi, porque é caro, e não pode pegar um meio de transporte com o animal que era proibido? Eu acho que isso vai ajudar muito, principalmente nessa questão da locomoção do animal até um local que é necessário como hospital veterinário. O projeto é maravilhoso. De quem que é o projeto? É do vereador Benco. Do Benco. Quer dizer, pode viajar de avião, mas não pode andar de ônibus. O Benco é contraditório. É o porque ao cachorro mesmo tempo 5 que estrelas. Ele faz um projeto desse bom, ele é favorável à matança dos animais nos ritos religiosos. Acho que já voltou atrás. Já voltou. Calegari, Evaldo, qual a sua avaliação sobre o atual nível do ensino público fundamental no estado de São Paulo? Eu acho que é uma coisa que precisa ser totalmente reformulada, né? Sobretudo o ensino médio, né? Porque o grande problema no Brasil hoje, e aqui no estado de São Paulo é a mesma coisa, é o grande desafio do ensino médio. O ensino médio não corresponde às expectativas dos jovens, não corresponde às expectativas dos profissionais da educação e anda péssimo, né? Tanto é que a gente percebe até em resultados de avaliações nacionais como o Enem, a quantidade de jovens, por exemplo, que é incapaz de formular uma redação simples, né? Um texto simples. Então, nós temos que dar um jeito nisso. Quer dizer, a fórmula também é mais do que conhecida. Quer dizer, investir pesadamente na formação de professores e nas suas condições de trabalho, isso é fundamental. Mas tem uma coisa que nós estamos cuidando hoje em termos nacionais, e lá no Conselho Nacional da Educação. A necessidade, Gilberto, de nós termos uma base nacional comum curricular. Os países que se desenvolveram não descuidaram disso. Um país como a Austrália, por exemplo, como o Canadá, muitos países, eles têm uma base dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento que toda criança, jovem, tem o direito de ter. E tem, olha, quando eu estiver no 5º ano do ensino fundamental, no 2º ano do ensino médio, eu tenho o direito de ter tais conhecimentos e tais habilidades. No Brasil, isso não está definido. Nós temos diretrizes genéricas, absolutamente genéricas, algumas das quais eu fiz, como, por exemplo, as diretrizes curriculares do ensino fundamental, mas nós temos que dizer e temos que enunciar quais são os direitos que essa criança tem. Quando nós fizemos o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, nós definimos o que são direitos de aprendizagem para a alfabetização. Não então, tenho mais tempo, Calegari. Bom, enfim, agradeço a aí. gentileza de você ter participado do nosso Gente que Fala. Agora, sem tantas funções, espero que tenha a oportunidade de retornar Espero mais também. vezes. Ricardo Izar, muito bom tê-lo aqui. O prazer foi meu, uma alegria estar com vocês. E vou mandar para o Gilberto Natalini um projetinho para a gente implantar os castramóveis na cidade de São Paulo. Se apresenta lá pela gente. Pode mandar. Gilberto Natalini, mais uma vez agradeço. Obrigado a pela você, gentileza. obrigado aos telespectadores, cumprimento o Ortiz, o Calegari, o deputado Izar. Muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Edgar Ortiz. É um prazer mais uma vez estar por aqui. Hoje duplamente satisfeito por revê-lo e também rever
o querido Fausto Camunha com a saúde 100%. Que Deus proteja todos nós. Gente que fala tem na direção-geral o jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Rayala Brandão, Pedro Esquiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Neildo Neres, Cléo Rodrigues, Ricardo Valim, Benê. Na direção da AltV, Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Iago Matsumoto, Sérgio Oliveira, Arthur Endler. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.